Olá, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você for assistir essa aula. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o reino fungi, um reino de suma importância para a humanidade e para o planeta. Tá? É um reino bastante diversificado, muito interessante, e nas provas, o que costuma ser cobrado são as características principais dos fungos desse reino e a importância dele para a gente. Tá? A classificação também é interessante, mas não é muito cobrado. E a reprodução, muitos estudantes se preocupam em estudar a reprodução de fungo. É um tema bastante complexo, exige do candidato um esforço maior para entender, porque é muito diversificado, a gente vai falar um pouco, mas já adianto para vocês que não deve se jogar tanto, se preocupar tanto quanto esse tema. Como eu disse anteriormente, se preocupem em entender o aspecto geral deles, as características gerais e a importância dele para a natureza. Beleza? Então vamos lá, começando então com uma citação de Peter Haver, que diz o seguinte: os fungos estão literalmente em todos os lugares da Terra. Então, são cosmopolitas. O que significa isso? Encontramos em todos os ambientes do nosso planeta. O seu impacto ecológico não pode ser subestimado, então não podemos deixar de levar em conta a importância dele. Por quê? Porque junto com as bactérias heterotróficas, eles são os principais decompositores da biosfera. Então, como a gente viu lá na ecologia, nós já estudamos ecologia, já vimos a cadeia alimentar, já vimos que eles são importantes. Por quê? Porque eles vão decompor a matéria orgânica morta, liberando os seus sais minerais, liberando o gás carbônico, outros gases para a natureza, para poder ser utilizado pelos produtores, para poder produzir os alimentos que vão, então, sustentar a cadeia alimentar. Então, fungo, tanto na Universidade Federal quanto na estadual, costuma aparecer, no Enem aparece também, mas como eu disse anteriormente, mais ligado à questão da importância dele, do emprego dele para a gente. Então vamos lá, começando, aqui que está a parte principal que eu destaco para você, uma delas, que são as características gerais dos fungos. Como é que os fungos são? Então, todos os fungos, sejam eles, vamos ver posteriormente, unicelulares ou pluricelulares, são eucariontes. O que significa dizer que os fungos são eucariontes? Significa dizer que o material genético dele, os cromossomos deles, estão envolvidos pela carioteca. Tá? Então, eles estão dentro do domínio eucária. Tem todas as estruturas que tem uma célula de um eucarionte. Quanto ao número de células, eles podem ser uni- ou pluricelulares. Tem fungos chamados de leveduras, que são formados por uma única célula. Ele é a célula é ele. E tem os fungos pluricelulares, formados por mais de uma célula. Os fungos possuem uma parede celular, um reforço externo à membrana plasmática, constituída por um polissacarídeo, um açúcar formado por várias moléculas, chamada de quitina. Então, o que é a quitina? A quitina é um polissacarídeo, o único polissacarídeo que tem nitrogênio na sua composição química, além da glicose, e que serve de reforço para a parede celular dos fungos. Assim também como aparece a quitina lá no exoesqueleto dos artrópodes, a mesma substância aparece aqui reforçando a parede celular dos fungos. Os fungos pluricelulares, eles são formados por células alongadas, que formam uma estrutura filamentosa chamada de hifas. Tá? Então, falou em hifas, estamos falando das células alongadas que formam os fungos pluricelulares.
As hifas, o conjunto de hifas, o entrelaçamento dessas hifas, vão formar uma estrutura peculiar também dos fungos, que são os micélios, tá? Que vai formar o corpo do fungo. Então, aqui, nós temos, nessa introdução aqui, nós já temos algumas coisas que a gente tem que destacar. A parede celular dos fungos de quitina, as células alongadas são chamadas de hifas, vamos ver depois as diferenças entre os tipos de hifas, e o entrelaçamento dessas hifas chamada de micélio, forma o corpo do fungo. Então, falou em hifas, falou em micélio, está falando de fungo. Ok, galera? Todos os fungos, todos, aqui é importante frisar isso, são heterotróficos. Significa que eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento, sua matéria orgânica. Então, eles têm que obter essa matéria vindo do seu alimento, tá? Então, todos os fungos, independente da cor que ele aparenta ter, são heterotróficos, incapazes de produzir o seu próprio alimento. Se são heterotróficos, também são aclorofilados, não possuem clorofila. Tá? Muita gente confunde, acha que fungo faz fotossíntese. Fungo não faz fotossíntese, nem quimiossíntese. Qual é a reserva energética do fungo? A mesma dos animais, ou seja, o glicogênio. Então, nós temos aqui, próximo dos animais, os fungos estão mais próximos dos animais do que dos vegetais, certo? Nós somos heterotróficos, nós animais, os fungos também são. Nossa reserva energética é o glicogênio, do fungo também. Tá? Lembra que lá nas plantas a reserva energética é o amido. Tá? Ah, mas tem parede celular, mas a parede celular aqui é de quitina e lá nos vegetais de celulose. Tá? Então, os fungos, eles vão reservar o excesso de glicose que eles conseguirem obter na forma de glicogênio. Continuando ainda, essa parte das características gerais, a maioria dos fungos é um universo muito grande de fungos, mas a maioria deles são chamados de saprófitas. O que são seres saprófitas? São aqueles que praticam, como eu disse anteriormente, realizam a decomposição da matéria, atuam sobre os cadáveres, atuam sobre células mortas. Como é que eles se alimentam? A digestão, já que eles são heterotróficos, como é que eles vão então se alimentar? Então, a digestão dele é extracorpórea. O que significa dizer que a digestão é extracorpórea? Eles vão lançar enzimas no substrato no qual eles vão atuar, um cadáver, um pedaço de uma fruta, um galho, um tronco de uma árvore, eles vão lançar as suas enzimas digestivas sobre esse substrato, essa digestão vai acontecer fora do corpo dele e depois eles vão absorver aquilo que for útil para ele. Tá? Então, marquem bem aí na anotação de vocês, a maioria dos fungos são decompositores, saprófitas, atuam sobre matéria orgânica morta, e a sua digestão é extracorpórea. Qual é o ambiente, né, que é mais propício para o desenvolvimento do fungo? Então, o fungo, para se desenvolver, ele precisa de umidade, lugares úmidos e quentes, são propícios ao desenvolvimento desses organismos. Tá? A água é o veículo para o transporte dos nutrientes, já que ele vai fazer a digestão extracorpórea, é através da água que ele vai absorver os nutrientes que foram digeridos para poder entrar na célula dele. Tá? Então, como eu disse também, ele precisa aqui também de calor. Então, um lugar quente e úmido. Nossa região é propícia. A Amazônia é propício ao desenvolvimento do fungo. Por quê? Porque nosso clima é quente e úmido. Tá? Muitos fungos são parasitas de plantas, são parasitas de animais, e eles podem causar doenças na gente. Tá? Então, lembrando lá da ecologia o conceito de parasitismo. O que são os parasitas? Os parasitas são seres que dependem de outros seres vivos para poder sobreviver e prejudica esse outro ser vivo. Tá? Lembrando então
que os fungos não causam doença só no humano, também podem causar em plantas, trazendo grande prejuízo na agricultura e também em outros animais. A reprodução, como eu disse na introdução, é um capítulo muito interessante, mas que requer do candidato um aprofundamento maior. Tá? A reprodução pode ser assexuada, naquela tipo de reprodução na qual os descendentes são geneticamente iguais aos pais, e a reprodução pode ser sexuada, com alteração do material genético. Ok? Então, aonde vamos encontrar esses seres vivos? Esses seres vivos, como também falei na introdução, eles são cosmopolitas. Encontramos em ambiente terrestre úmido, já que ele precisa da umidade para se desenvolver. Lembra da floresta amazônica, da Amazônia? Sombreado, tá? E também em ambientes aquáticos, né? Quente e úmido. O ambiente foi quente e úmido, o ambiente é propício ao desenvolvimento de fungo. Tá? Banheiro é um ambiente da sua casa que provavelmente você deve encontrar lá os bolores nas paredes, estão fungos que estão se desenvolvendo ali devido às condições do meio para ele poder se desenvolver. Tá? Então, a organização geral de um fungo pluricelular. Aqui nós temos a estrutura de um fungo pluricelular. No substrato, no solo aqui, por exemplo, lembra que são hifas? Hifas são as células alongadas que formam o corpo do fungo, e o emaranhado dessas hifas forma um micélio. Então, aqui nessa parte subterrânea, está a parte vegetativa do fungo, a parte que vai, então, nutrir esse ser vivo, retirando os nutrientes aí do ambiente onde ele está inserido. A parte aérea, aqui no caso um cogumelo, né, representando um cogumelo, essa parte aérea é a estrutura produtora de esporos, reprodutora do fungo. Então, chamado corpo de frutificação ou chamado também de cogumelo. Tá? Então, observem que temos aqui duas partes. A parte subterrânea, no caso aqui desse exemplo, que pode atingir quilômetros e quilômetros de distância, e a parte aérea, que é o corpo de frutificação, aonde aqui nessas estruturas vão, tipo um guarda-chuva, uma sombrinha, aqui embaixo existem umas estruturas produtoras de esporos. Ok? Uma curiosidade a respeito dos fungos: os fungos são o maior ser vivo do nosso planeta, pertence ao reino fungi, tem quilômetros de extensão. Então, as hifas são estruturas típicas dos fungos pluricelulares, claro, porque é um conjunto de hifas, e hifas são as células. Tá? As hifas surgem a partir de esporos, que são produzidos aqui nessa estrutura, crescem juntas e emaranhadas, constituindo uma massa filamentosa denominada de micélio. Nos fungos, o micélio pode ser escondido embaixo da superfície do substrato, certo? Do nutriente, do solo, de um tronco, de uma árvore, tá? Formando um micélio bastante extenso, como eu disse anteriormente. Ou pode aparecer na superfície, como é o caso das hifas, que formam estruturas complexas, certo? Denominada corpo de frutificação. Então, essa estrutura aqui, aérea, é chamada de corpo de frutificação, como ocorre no cogumelo e na orelha de pau. Certo? Então, essa é a estrutura típica de um fungo pluricelular. Estrutura geral dos fungos pluricelulares, mostrando os corpos de frutificação. Então, aqui nós temos alguns exemplos de fungos, olha como eles são bastante bonitos. Tá? Um fungo muito famoso é a Amanita muscaria, certo? Que aparece lá no joguinho do Mario, né? Aquele cogumelo que pode ser alucinógeno também, mas pode ser venenoso, e outros tipos de fungos que aparecem aí, de corpos celulares que aparecem aí. Ok?
Então, bastante diversificado, dependendo do ambiente, podemos encontrar uma grande variedade genética e biodiversidade desse reino aí. Muito interessante, muito bonito de se apreciar. Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, a célula do fungo ela é alongada, que a gente chama de hifas. Tá? E aqui tem um detalhe que a gente precisa esclarecer para vocês. Existem fungos, dependendo da classificação do fungo, existem dois tipos de hifas. Tá? Primeiro tipo de hifas são as cenocíticas, ou aseptadas. Então, aqui significa sem septo. Tá? Então, os filamentos são longos. Dentro desses filamentos podemos ter mais de um núcleo, pode ser multinucleada, onde vários núcleos haploides ficam dispersos em citoplasma comum. Então, uma célula com uma grande quantidade de núcleos haploides, só com a metade dos cromossomos da espécie. Lembra disso aí, tá? E existem fungos que possuem as hifas, as células alongadas septadas. Tá? Sendo que essas septadas, elas não é interrompido por completo, existe possibilidade de conexão entre as células. Tá? Então, as hifas septadas correspondem a um filamento longo, que é subdividido em compartimentos menores, mas, como eu disse, com conexões entre elas, com janelinhas que permitem a conexão entre elas. Tá? Existem as hifas dicariótica. Presta atenção aqui para você não confundir com outra palavra que a gente vai usar muito daqui para frente. O que é di? 2, cariótica, núcleo. Então, o que são hifas dicarióticas? São aquelas que possuem dois núcleos haploides geneticamente diferentes, dentro de uma mesma hifa. Então, está lá um núcleo haploide, outro núcleo haploide, esse núcleo é diferente geneticamente desse, dentro de uma mesma hifa. Como é que eu denomino essa hifa? Vou chamar essa hifa de dicariótica. Cário é núcleo, dois núcleos. Lembra que esses dois núcleos são N, são núcleos haploides, só com a metade dos cromossomos da espécie. As monocarióticas. O que são hifas monocarióticas? São aquelas hifas que possuem núcleos haploides geneticamente idênticos, dentro de uma mesma hifa. Tá? Então, pode ter dois núcleos lá, mas os dois são geneticamente iguais. Como é o nome dessa hifa? Como é que ela é classificada? Como monocariótica. Como se fosse um núcleo só, porque os dois são geneticamente iguais. Como é que eu chamo uma hifa que tem dois núcleos haploides geneticamente diferentes? Dicarióticas. Tá? Beleza, então. Vamos seguir, então. Então, aqui, para ficar mais claro para vocês, em relação aos septos. Tá? Então, a classificação das hifas, aqui é uma hifa. Aqui são os núcleos, certo? E não existe separação das hifas por nenhum septo. Então, essa hifa aqui é chamada de cenocítica ou aseptada. Já essa aqui, vocês estão vendo aqui essas estruturas, tem esse orifício aqui no meio, são os septos, tá? Eles não dividem a célula completamente, fica essa janelinha aqui. São os poros que permitem movimento de organelas aqui de um lado para o outro. Tá? Então, essas hifas são as hifas septadas e essas aqui são as hifas aseptadas, também conhecida como cenocítica. Okay? É um critério para a classificação dos fungos, conforme a gente vai ver mais para frente. Então, aqui, continuando, né? Aqui na parte inferior do fungo, vamos dizer assim, no substrato, aqui estão as hifas, certo? Esse conjunto de hifas vai formar o micélio. O que é um micélio? É formado por quê? Por um conjunto de hifas. Como é que essas hifas podem ser? Septadas ou não septadas? Essas hifas aqui são de que tipo? Tem esse septo, tá vendo o septo aqui? Ó, aqui o núcleo e aqui o septo. Aqui é o poro, que permite com que organelas dessa região migrem para cá, façam esse movimento. Então, aqui é uma hifa septada monocariótica. Tá? Então, o que significa monocariótica? Esses núcleos aqui possuem o mesmo tipo de material genético. Tá? Já aqui,
as hifas compactadas, que vão formar o corpo de frutificação no cogumelo, que fica na parte superior, nós temos um outro tipo de hifa. Também é septada, está vendo aqui, ó, essa divisão aqui são os septos. E aqui tem 2 núcleos, certo? Numa mesma hifa. Então, essa aqui é uma hifa dicariótica. Professor, qual é a diferença entre uma hifa septada dicariótica e uma hifa septada monocariótica? As duas são septadas, mas uma é dicariótica, de 2 o quê? 2 núcleos. Geneticamente iguais ou geneticamente diferentes? Então, nós temos aqui núcleos haploides geneticamente o quê? Diferentes. Tá? Fixa esse conceito aí. Dicariótica é um conceito novo para alguns de vocês, provavelmente, para outros não. Então, você precisa saber a definição de que são hifas septadas dicarióticas, são aquelas que possuem núcleos diferentes, geneticamente diferentes, dentro de uma mesma hifa. Professor, então aqui quer dizer o quê? Que então nós temos uma hifa septada monocariótica, o núcleo haploide geneticamente idêntico dentro da mesma hifa. Se tivesse 2 núcleos aqui, se fossem os 2 geneticamente iguais, ela continuaria sendo monocariótica. Tudo bem? Então, anotem aí no resumo de vocês, memorizem esse conceito. Pode ser que lá numa prova um pouco mais elaborada, melhor elaborada, pode ser que apareça alguma coisa em relação a isso. Muito difícil aparecer, mas está no nosso edital, é conteúdo do ensino médio, embora não seja muito cobrada, então vale a pena você fazer essa anotação aí no seu caderno. Beleza? Muito bem. Estrutura do núcleo do fungo unicelular, que é uma levedura. Tá? Aqui é o fungo que faz a cerveja, tá? Que sai para fazer a fermentação, e aqui é um tipo de reprodução. Então vamos lá. É formado por uma única célula, claro, isso aí é um conceito que você já domina, unicelular, tá? Não forma hifa nem micélio, já disse isso anteriormente, porque já que é formado por uma célula só, não é alongada, vocês estão vendo aqui que ele é um pouco esférico, então não vai formar micélio, nem hifa. Geralmente possui a forma ovalada ou esférica, o próprio. São chamados genericamente, todos esses fungos unicelulares, a gente chama genericamente de levedura. Ah, levedura de cerveja, está falando de um fungo unicelular. O fermento do pão, uma levedura, certo? Então, esses fungos unicelulares são chamados genericamente de leveduras. Tá? Então, se você ouvir alguém falando sobre levedura de cerveja, de que tipo de fungo que ele está falando? Unicelular ou pluricelular? Unicelular. Porque é dessa maneira que, normalmente, a população, de um modo geral, se refere às leveduras. Outra característica, né, desses fungos é que eles realizam a fermentação na ausência do oxigênio. Certo? Então, esses fungos podem fazer alguns tipos de fermentação, como a alcoólica, a fermentação lática e a fermentação que produz o vinagre, acética, ok? E se reproduzem assexuadamente por brotamento. Aqui está um exemplo nessa figura de como é que o fungo vai se reproduzir. Às vezes, esse broto sai daqui e constitui outra levedura, ou pode ficar aqui nele, grudado, formando uma coluna. Mas isso não vai formar hifa, continua sendo unicelular e continua sendo uma levedura. Ok? Principal. Aqui está errado, tem que consertar, é com C, estava desconfiado desde o começo. Tá? Então, o principal representante desses fungos unicelulares é a Saccharomyces cerevisiae, que é o fungo que se usa para fazer a beer, a cerveja, certo? Aquela indispensável no final de semana. Muito bem. Os principais grupos do fungo, os fungos sofreram uma modificação, aí atualmente como é que a gente classifica ele? Classifica nos quidriomicetos, que são esses fungos que são exclusivamente aquáticos, depois nós vamos falar com mais detalhes sobre ele, tá? Agora só vou citar os zigomicetos, ou chamado de zigomicota também,
tá? O Ascomicota, o Ascomicetus, e os Basidiumicetus ou Basidiumicotas. Em alguns livros, em algumas questões, aparece uma nomenclatura antiga que está em desuso, que são os Deuteromicetus, o Deuteromicotas, está em desuso. Eram fungos que a gente não sabia, o cientista não sabia como era o seu modo de reprodução, então, enquanto não se descobria como é que esse fungo se reproduzia, colocava-se, então, esses fungos nesse grupo aqui, tá? Chamado de Deuteromicetus. Então, já não se está usando mais. Hoje, com o avanço da tecnologia, da comparação de DNA, das bases nitrogenadas, essa classificação aqui era só em relação à reprodução, ela caiu por terra, então ficamos com esses 4 tipos esses 4 grupos aqui, tá? Os Chytriomicetus, os Zigomicetus, Ascomicetus e Basidiumicetus, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Muito obrigado. Na próxima aula a gente continua falando então desses grupos, da sua reprodução e da importância dele para a humanidade. Muito obrigado e até a próxima aula.